Então vamos lá, pessoal, estamos na segunda parte, então, do nosso jogo, que é uma parte um pouquinho mais complicada, né? A gente fez, então, o personagem seguir o mouse, chegou o momento, então, da gente fazer a parte do poder. Então a primeira coisa que eu vou fazer é abrir a aba de animação, e a gente vai seguir a estratégia de fazer um poder separado, e isso vai ajudar na hora que a gente for fazer, detectar colisões, detectar quando o obstáculo bater ou no avião ou no poder. E isso vai fazer bastante diferença, então por isso a gente vai seguir a estratégia de fazer o poder separado, não fazer na mesma animação do avião, mas fazer separado, tá bom? Então vou abrir a nova animação, vou fazer um raio vermelho, beleza? Eu posso até aqui, ó, criar outra aqui, criar ali até um pouco contrário aqui, ó, vai aparecer aqui, ó, estão vendo no desenho da animação? E parece até que o raio tá saindo ali, fica bacana. Posso até adicionar um terceiro frame ali para deixar um pouquinho diferente ali, ó. Ele vai ficando mais fino ali. Dá pra vocês brincarem à vontade. Eu vou chamar isso aqui de raio. Tá certo? Esse aqui vai ser o nosso poder. Lembrando que você pode fazer o poder que você quiser. Pode fazer, sei lá, vocês podem fazer... não sei, gente, eu tô sem ideias, mas vocês têm a liberdade de fazer o poder que vocês quiserem. Tá bom? Eu vou fazer um raio aqui, que eu acredito que combina com o meu avião. Então a primeira coisa que eu vou fazer aqui é criar a sprite do nosso raio. Então eu vou criar aqui raio. Vou colocar o set animation, raio. Opa, esqueci de mudar a animação aqui para raio. E agora sim, vocês vão ver que tem o desenho do raio aqui no meio da tela, certo? E por que, que ela tá no meio da tela? Porque a gente colocou na posição 200 e 200, né? Se eu abrir o grid aqui, vocês vão ver, ó, que ele tá ali, né? O centro dessa sprite é ali o 200, 200, é por isso que ele tá no centro da tela. E aí, qual que é a grande sacada aqui? A grande sacada é que a gente precisa fazer o poder aparecer somente quando a gente detectar o clique do mouse na minha sprite. Ou seja, se eu clicar em cima do avião, esse poder tem que aparecer. O lado bom é que metade do nosso trabalho já está feito, porque o mouse, a sprite já segue o nosso mouse. Então, em qualquer momento que eu clicar, ele vai acabar ativando isso dentro do avião, tá certo? Mas a gente pode usar esse clique em uma sprite específica para várias outras coisas, como por exemplo criar uma tela inicial, e vamos ver se a gente consegue chegar lá, tá bom? Mas no momento eu quero que vocês se concentrem nesse problema aqui de fazer o raio aparecer na hora certa. Então a primeira coisa que a gente vai fazer, gente, é o seguinte. O raio, vocês concordam comigo que ele não pode aparecer no começo do jogo? Porque não faz sentido o raio aparecer aqui no meio do jogo, e também não faz sentido ele ficar no meio da tela, né? Eu preciso fazer esse raio ficar escondido enquanto ele não aparece na hora certa, ou seja, na hora que eu clicar no mouse, ele tem que aparecer. E aí tem várias maneiras de fazer isso, mas a maneira mais fácil é o seguinte. Estão vendo aqui em cima esses números 00, 400 e 0400? Vocês se lembram que isso é o tamanho do nosso plano cartesiano? Ou seja, eu só consigo ir de 0 até 400 no x e de 0 até 400 no y. Qualquer coisa acima disso ou abaixo disso, eu não consigo ver. Ou seja, e se eu pegar o nosso raio e deixar ele escondido numa área que eu não consigo ver, e aí quando eu clicar, eu chamo ele para ele aparecer na tela? O que vocês acham? Então eu vou fazer o seguinte. Aqui, a gente tinha colocado para ele aparecer no 200 no X, ou seja, no meio. Eu vou pegar esse raio e vou colocar aqui, ó, onde está o meu mouse, na área que a gente não consegue ver. Então aqui eu vou chutar um número aqui e vou colocar 500. E vocês vão ver que agora o raio não aparece mais visivelmente, mas na verdade ele está escondido aqui na área não visível da nossa tela, tá bom? Lembrando que aqui é o 400, então o 500 seria mais ou menos aqui, ó, ele está nessa área branca. Agora a questão é, como é que eu faço para ele aparecer na hora que eu clicar no mouse? Bom, para isso a gente tem que usar um outro bloquinho que a gente estudou, que é, deixa eu puxar aqui para baixo, que é o Moused Pressed Over. E vocês vão ver que aqui, ó, quando eu vou usar esse bloquinho, ele está escrito aqui, Mouse Pressed Over Sprite. E esse Sprite aqui, ele se refere à Sprite que eu quero ver, ou se o mouse está se o mouse está clicando nela ou não. E aí ela vai me devolver com true ou false, ou seja, se eu clicar em uma Sprite que eu vou indicar aqui, ele me fala true. Se eu não estiver clicando, ele me dá false. E aí, true ou false lembra vocês o quê? Eu posso que vocês já devem estar pensando, expressões booleanas, ou seja, a gente vai ter que usar o if, Diego. Vamos ter que usar o if. Então, me acompanha aqui, ó. Vou abrir aqui.
Vou abrir o if else e vou colocar aqui embaixo. Beleza? E aí eu vou puxar esse bloquinho aqui. Mouse press it over. Vou colocar pra cá. E deixa eu só tirar meu rosto rapidinho pra vocês poderem enxergar. Vamos lá. A primeira coisa que eu preciso fazer é indicar qual é o sprite que eu quero saber se a pessoa está clicando ou não. Nesse caso, é o meu avião. Opa, desculpa, gente. No caso, é o avião, ou seja, eu quero saber se a pessoa está clicando no meu avião. E se ela estiver clicando no meu avião, eu quero que ele faça algo. E aí eu vou fazer o seguinte. Toda vez que eu clicar no avião, eu quero... E aí vocês vão lembrar do vídeo da aula passada. Eu quero que o X do meu raio não seja mais 500, ou seja, eu não quero mais que ele fique escondido. Eu vou colocar que eu quero que ele seja igual ao do meu avião. Eu posso colocar aqui, ó. Avião não, né? Avião. E o Y eu vou fazer a mesma coisa. Então, quando eu estiver clicando, eu quero que a posição do raio, ou seja, a localização do raio, seja a mesma localização do meu avião. Ah, Diego, então isso significa que o raio vai ficar em cima do avião? Vamos testar? Ó, deixa eu tirar o grid, cliquei. Estão vendo o raio em cima do avião? Legal, né? Só que a gente tem que fazer o seguinte, né? Quando eu soltar o meu mouse, ele tem que sumir, né? Vocês estão vendo que ele, por enquanto, está parado. E eu também preciso arrumar a posição desse raio, né? Porque ele está no meio do avião. Na verdade, eu quero que ele saia da frente do avião. Então a gente vai fazer o seguinte. Primeiro vamos resolver o problema do raio sumir na hora que eu soltar o botão, tá certo? Então eu não tinha falado que o raio começa no 500, 200? Eu vou querer que ele volte para esse lugar. Então eu vou fazer o seguinte. O raio.x, na hora que eu soltar o botão, ou seja, quando o mouse press over for falso, eu vou querer que seja 500. E o raio.y eu vou querer que seja 200. Diego, por que é 500 e 200? Eu só estou fazendo ele voltar para onde ele estava, gente. Você lembra? Ó, a gente fez ele começar no 500 e 200, ou seja, a gente fez ele começar escondido. E aí, quando eu clicar, ele aparece onde está o avião. E quando eu soltar, ele volta para onde ele estava. Então vamos lá, ó. Estou apertando, ele está me seguindo. Soltei, ele voltou. Ou seja, ele está... Olha, eu já ia apontar na tela de vocês aqui, mas ele está nessa área aqui, ó. Ele voltou para onde ele começou. Segurei, ele veio para cá, soltei, ele voltou. Segurei, soltei. Segurei, soltei. Legal? Agora eu só preciso ajustar para que esse raio ele comece onde está o avião, mas um pouquinho mais para frente, né? Para parecer que o raio está saindo da frente do avião e não, enfim, do meio do avião. Para fazer isso, a gente vai fazer o seguinte, pessoal. Ao invés de eu só usar a localização do avião, eu vou puxar o meu bloco de math aqui e eu vou usar uma adição aqui. Opa, deixa eu tirar aqui para não bugar. E olha só que truque bacana. Eu vou querer que o meu x ele seja a posição do avião, certo? Gente, eu tô com uma dificuldade para escrever avião. Eu vou querer que ele fique em cima do avião, só que um pouquinho mais para a direita. Então o que eu vou fazer? Ah, pega a posição do avião e anda uns 10 passos para frente, uns pixels para frente. Vamos ver como é que fica? Ó, não resolveu muita coisa, né? Então vou exagerar aqui, ó, vou colocar 100. Então ele vai ficar em cima do avião, só que mais 100 pro lado. Beleza? Vamos ver? Agora sim, ó. Estão vendo, ó? Ali onde está o meu mouse, eu estou segurando exatamente no centro do avião. Onde está saindo o raio é a posição do meu mouse ali, onde está o centro do avião, só que 100 pixels pro lado. O que lembrou isso aqui para vocês? Não lembrou um pouquinho o padrão de contagem? Lembrou, né? Então, o princípio é muito parecido. Só que aqui a gente não está aumentando esse valor, né? A gente só está pegando o valor fixo e deixando um espaçamento ali. Eu quero... É a mesma coisa que eu falasse. Ah, eu quero que você fique na fila aqui, você pegue a posição onde o Diego tá e fique 10 passos na frente dele. Aqui é a mesma coisa, gente. A gente tá pegando onde o avião tá e tá colocando 100 pixels na frente dele. E aí ele dá essa impressão de que o raio está saindo do avião. Tá certo? Vou pedir então para vocês avaliarem esse código, analisarem esse código e replicar esse código no projeto de vocês para fazer o poder. E aí o poder pode ser, de novo, um raio, pode ser uma bolha, pode ser o que vocês quiserem dentro da proposta do projeto, tá bom?
para que vocês façam esse poder aparecer sempre que vocês clicarem no mouse, tá bom? E aí na próxima aula, no próximo vídeo, a gente vai estudar como fazer os obstáculos aparecerem de forma aleatória. E vocês vão ver que, na verdade, é uma coisa que vocês já viram. Na verdade, a gente vai retomar o primeiro exercício do Jonas, que a gente fez lá atrás, lá no comecinho do ano. E aí vocês vão ver como, na verdade, é até mais fácil do que fazer essa estratégia. E aí depois a gente vai ver como fazer a pedra, detectar quando a pedra tá batendo no laser, pra ir dar o game over. Desculpa, quando a pedra tá batendo no avião, pra ir pra dar game over, né? Quer dizer que a pessoa perdeu. Ou quando a pedra está batendo no laser, no raio. E aí é por isso que a gente fez separado, pra poder detectar esses dois momentos diferentes. Tá bom? Mas por hora não pense nisso, se concentre em fazer somente o raio aparecer junto com o seu herói, sua heroína, seu peixe, outras pessoas fizeram submarino, sereia e assim por diante. Tá bom? A gente se vê na próxima aula, na próxima conferência. Um grande abraço. Até lá.